Olá pessoal, em trabalha um Power Apps, em um momento ele dá um erro de delegação. E acontece quando você tem uma lista, uma base de dados e tem mais e o limite de linhas permitidos no Power Apps. Em configurações do Power Apps, por padrão, o limite de linhas de dados ele vem um valor de 500. Porém, a gente consegue alterar até o valor de 2000. Acima de 2000, ele já começa a dar erro. Então, o Power Apps consegue ler, buscar até 2000 dados de uma base de dados. Inclusive, então, essa base é uma lista no SharePoint, ele tem mais de 4000 itens e já está dando erro de delegação aí. Em obter itens, ele mostra e se trata de erro de delegação. Porém, no dia a dia a gente tem que trabalhar com mais dados. E nisso a gente tem que fazer uma tratativa. E eu vou mostrar aí a tratativa que eu fiz. Mas antes, não esqueça de deixar um like nesse vídeo. Então, aqui no botão, eu irei a seguinte código. E primeiro utilizo a função para atualizar a base de dados, refresh. Eu criei uma coleção chamado ou lista gigante, mas primeiro eu limpo ele para não ter nada. Em seguida, eu criei uma outra coleção e vai ser o papel como se fosse uma variável dentro do for all. Vou utilizar em seguida. Infelizmente, o for all não permite utilizar o set e nem update para variáveis. Então, a ideia é utilizar uma oração como fosse o papel de uma variável dentro do for all. Em seguida, eu duas variáveis usando o pdf context. Primeiro um de step, que vai ser os pulos dentro do for, e o valor de 2000, e já está até configurado, e são exatamente os 2000 e o Power Apps permite. E também eu busco o último ID da lista da base de dados. Basicamente, eu ordeno a base de dados pelo ID em ordem decrescente e busco o primeiro ID. Né? Já está ordenado de forma decrescente, então ele vai buscando o último ID dessa base. E já ordenando essa variável o último ID. E aí eu crio o loop. O for all, abro o for all, daí eu utilizo o sequence para determinar o último item dessa repetição. Ele inicia do zero e vai pulando, usando o step e de 2000 em 2000. Em seguida, utilizo um C para conferir se ele variável, estou usando como índice, né? É na verdade uma oração, estou utilizando como índice, se ele é menor e o último ID. Isso para evitar um loop que estava acontecendo no patch, eu vou falar mais para frente aí. Então, esse eu utilizo a função OLET e vai receber os dados, né, da base de dados da lista conforme o ID espelho. O ID espelho é uma coluna nova, eu iria na base, na lista, e o valor é exatamente o valor do ID. E acontece. E aí dentro ele não permite utilizar o ID. Ele vai se eu deixar o ID, ele já mostra esse rabisco, já dá o erro de delegação. Então, basicamente não permite utilizar e para mais de 2000 itens. Então, nisso, não, e também não permite utilizar uma coluna
uma coluna aulada dentro do SharePoint. Então você tem criar uma coluna numérica no formato de números e preencher os números para isso. Basicamente eu utilizei o Access, eu vinculei o Access na lista e operei a coluna DID para a coluna DID espelho, para efeito iguais. Então ele vai filtrar todos os IDs espelho que são maiores e o índice eu irei utilizando essa oração para fazer um papel de índice, né? Eu mencionei anteriormente, não permite utilizar variáveis. E aí eu atualizo essa oração e tem o papel dessa variável de índice, basicamente, usando o patch e basicamente só para atualizar ele, adicionando exatamente o valor do step, é de 2000. E por fim, depois ele sai do loop, né? E o loop começa e termina nessa parte E. Depois do loop, utilizo o let, ele já vai limpar essa coleção que foi criado, né? Mas antes de limpar, ele vai remover as duplicadas. Então ele vai remover as duplicadas considerando o ID e vai para dentro dessa coleção e já vai estar limpo. Então vai criar uma coleção mais limpa e vai dar exatamente a quantidade de itens que eu tenho. Então se eu apertar o botão, ó, Alt, então já está fazendo, já está atualizando a base de dados, só já tem para frente, deu 4.356, são exatamente a quantidade de itens que eu tenho na minha lista no SharePoint. Se você precisar de maiores detalhes sobre essa fórmula, eu irei um artigo, está no meu Medium, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, onde eu comento todo o processo e foi dessa criação, tudo. E aí, mais para baixo, vocês vão encontrar exatamente essa fórmula. Vocês podem dar Ctrl+C, Ctrl+V, eu aumentei aí para facilitar, para ajudar vocês. Então, isso é tudo, pessoal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.